Unicórnios, tudo bem com vocês? Eu sou a Olivia Alves e esse é o canal Lado Pan. Cara, eu vou me acostumar a falar isso, tá? Eu vou me acostumar. No vídeo anterior perguntaram por que eu tô fazendo isso, mas é porque eu descobri que metade das pessoas que me assistem nem sabem meu nome. Pra todo mundo só lá do Pan. E aí, meus consagrados, tudo bem com vocês? Semana passada teve a sexta-feira 13, eu devia ter postado esse vídeo na semana passada, né? Na sexta-feira 13, por sinal. Mas eu resolvi trazer aqui mais alguns casos sobrenaturais e de terror que eu passei na minha vida. Coisas que o senso comum vê como sobrenatural e que algumas pessoas veem como bizarro, ou que até eu acho que é bizarro. Eu vou contar algumas coisas que acontecem aqui em casa. No vídeo anterior eu contei meus relatos do sítio da minha avó, que tá aqui no card pra você ver, caso você queira. E provavelmente aquele vídeo foi mais tenebroso do que esse. Na verdade, o pessoal ficou meio tremendo na base por causa da história do caseiro. Aqui em casa, eu e meus irmãos, a gente sempre teve uma dificuldade pra dormir muito grande. E dificuldade pra dormir geralmente tem muita história em cima. O meu irmão, que ele tinha, o quarto dele era nesse estúdio, o meu irmão mais novo. Ele não conseguia dormir de madrugada porque toda vez que ele acordava de madrugada, ele olhava pro teto e via um rosto vermelho encarando ele. Ficava a madrugada toda. Ele começava a chorar e gritar, não conseguia nem piscar. E aí, a gente vinha falar com ele, ele sempre falava dessa máscara vermelha. Eu não sei se eu já contei aqui, eu já contei em um vídeo que não era sobre isso, que era um vídeo falando sobre Pierrot e a importância da tristeza. É que nessa mesma época, eu acho que a gente tem complexo com máscaras aqui em casa. Na mesma época, eu também tinha muita dificuldade pra dormir, porque quando eu ia dormir, eu dormia um pouco, eu acordava no meio da madrugada, por volta de umas 2, 3 horas da madrugada. Eu olhava pro lado e tinha uma máscara de Pierrot, que ela ficava lá, com os olhos fechados, parada do meu lado, a madrugada inteira. Mas assim, quando ela tava ali, eu meio que me sentia no meio termo, como se tipo fosse uma situação neutra. Não vai acontecer nada de ruim com você, mas pode acontecer algo de ruim com você. Então eu ficava tensa a madrugada toda. Eu tive muitos problemas na época da escola por conta da insônia. Eu sempre estudei de manhã, então eu chegava dormindo na sala de aula praticamente, com os olhos vermelhos, todo mundo ficava preocupado. Eu tinha uma professora, ela falava: Lívia, você tem problema com Coca-Cola? Aí eu falei que não. Teve uma vez que ela fez isso, uma professora de matemática do meu ensino médio, aliás. E eu falei que não, e ela começava a levar Coca-Cola pra mim pra eu ficar acordada na aula, porque eu dormia na aula, não conseguia ficar acordado. Isso foi um dos casos. Também tem um caso que era tipo do garotinho, ou da garotinha, ou da pessoa que eu não sei descrever até hoje. Que assim, lá em cima, aqui na minha casa, a gente tem 2 andares, né? Aqui embaixo fica a cozinha, sala, o corredor, o quarto da minha mãe e o estúdio. Lá em cima fica os quartos dos meus irmãos, o meu, um outro corredor e a varanda. Algumas vezes que eu acordava de madrugada, eu queria beber água ou ir no banheiro ou coisa do tipo, e não tinha essa aparição da máscara, eu levantava e eu ia abrir a porta, né, obviamente. A minha porta fica de frente pro corredor inteiro. A porta do meu irmão fica pra um lado, a porta do meu irmão fica na frente de uma parede. A minha fica de frente pro corredor que dá pra escada. Então, tipo, se alguém subir a escada eu vejo, alguém andar pelo corredor eu vejo, porque eu tenho a visão do corredor inteiro do meu quarto. Eu acho que esse dia eu tava com vontade de beber água, nesse dia em específico, que foi o dia que eu acho que me marcou nessa história. Eu levantei, eu fui abrir a porta, né, liguei a luz, é claro. Eu ligo a luz correndo, porque eu fico com medo. Mas na hora que eu fui ligar a luz do corredor, eu vi que tinha uma sombra preta, uma silhueta física lá, tipo, de uma pessoa da minha idade. Ela tinha aparentemente o meu tamanho, ou próximo ao meu tamanho. Ela tava em pé no fundo do corredor. Ela só tava em pé, parada. E eu pensei: pode ser minha visão, porque eu tenho problema de vista, né? Provavelmente eu tô vendo coisas. Acontece. E aí o que eu fiz? Eu fui até a mesinha que fica na... Nossa, o erro da minha vida. Eu fui até a minha mesinha que fica no fundo do quarto, que é tipo reto pro corredor também. Só que tipo um pouquinho mais pra frente. Tipo, ela tava aqui, eu tava aqui. Aí eu vim aqui pra pegar meu óculos. Eu peguei o óculos e coloquei. Quando eu vi, ela tava aqui. Ela tava, tipo, no meio do corredor. Essa sombra tava no meio do corredor. E eu já tava, tipo... Não, na verdade eu tava muito calma até, achei muito estranho. Eu não tava calma, né? Eu tava pirando por dentro. Mas por fora eu tava... Por dentro. Puta que pariu, mano. Essa sombra vai me matar, filha da puta. Mano, sério, eu tava minha respiração tá gelada agora, só de lembrar disso.
minha respiração ficou gelada, o meu corpo começou a tremer. Eu não tenho problemas das minhas mãos suando, mas elas estavam suando. Aquele dia foi louco. Aquele treco tava no meio do corredor, perto da minha porta, olhando pra mim. Eu não consegui ver olhos, mas sabe quando você sente que você tá sendo visto, que a pessoa tá te encarando? Você sente isso? Pois é, isso tava acontecendo, mano. Eu tinha certeza que aquela coisa tava olhando pra mim. E ela tava analisando cada movimento meu. E aí eu tava lá pirando, até que eu senti um cascudão na minha cabeça. E pensei, eu pensei, porra, tu é espírita, né? Toma vergonha na sua cara, pelo menos tem um pouquinho de dignidade pra lidar com coisas estranhas. E eu tava pensando, foda-se, brincadeira. Aí eu comecei a pensar, uma sombra ali, não é meu irmão, não é meu outro irmão. Não tem rosto, né? É só uma sombra preta. E ela se mexe pelo jeito, né? Eu já tô de óculos, eu sei que não é pira da minha cabeça. Eu peguei uma lanterna, apontei pra ela. Era como se aquela coisa, ela absorvesse a luz. E aqui em casa tem umas lanterninhas jogadas pela casa inteira, que é aquelas lanterninhas de balada, sabe? É tipo pequenininha e ela só ilumina tipo um pouco, mas parecia que aquela coisa absorvia a luz da lanterna. Eu via a lanterna iluminando tudo em volta, mas não iluminava aquela pessoa, aquele ser. Aí eu vou colocar tipo aquela entidade. A lanterna não iluminava aquela entidade, ela é como se ela absorvesse a luz. E tudo em volta iluminava de boa, mas tipo, aquela entidade não iluminava. Ok. Eu acho que não é pra ir no banheiro ou beber água, sei lá. Eu, muito calmamente, fui caminhando muito devagar até a porta, né? Ela tava aqui, eu tava aqui, eu vim pra cá, ela veio pra cá e eu estava aqui com ela agora. Aí eu peguei a porta lentamente, fui fechando e teve uma hora que eu bati a porta com tudo, porque eu vi aquela coisa erguendo a mão pra mim, tá ligado? Eu fui lá e eu pá! Mano, você fez um barulho alto pra caralho. Eu tô rindo, mas é de nervoso. A minha mãe, ela saiu correndo. O que aconteceu? Subiu lá, tipo, desesperada, achando que alguém tinha invadido a casa. Eu falei, mãe, tinha alguém no corredor. Ai, cara, eu tava muito tremendo, velho. Ela falou, o quê? Tinha uma criança no corredor. E minha mãe, minha mãe ficou calma do nada, tá ligado? Ela, volta a dormir. Foi só isso que ela fez. Eu falei, mas eu quero beber água. Aí ela falou, então vai beber água. Eu, não vou sair daqui não. Aí ela, tá bom. Ela foi comigo pra beber água. Eu era criança ainda, acho que eu tinha por volta de uns 13, 14 anos, mano. Mas aquele dia foi muito... Ai, caralho, eu bati aquela porta de... Eu tô muito nervosa, desculpa. Rindo de nervoso. Deixa eu dar uma acalmada, pera. Eu ia contar um caso aqui que aconteceu comigo na escola, mas eu acho que eu posso fazer um vídeo separado só de coisas que aconteceram comigo nas escolas. Tenho vários casos da época de escola, tanto ensino fundamental quanto médio, em ambas as escolas que eu estudei. Então eu posso fazer um vídeo separado se vocês quiserem. Vocês querem esse vídeo de eu falando sobre os casos da escola? Deixem aí nos comentários. E não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, mas só se você quiser. E uma certa noite que tinha várias pessoas aqui em casa, vários primos meus. Tenho duas primas que elas moravam em Minas Gerais e uma prima que morava na Bahia. E teve uma vez, se não me engano, que foi nessa época mesmo, elas vieram pra cá e elas vieram dormir aqui em casa. E aí elas foram dormir no meu quarto, que era um quarto que eu dividia com duas irmãs adotivas que eu tinha na época. E nesse quarto dormiu também meu irmão mais novo. E... não, acho que foi só a gente. Foi minhas primas, minhas três primas, o meu irmão mais novo, eu e minhas irmãs. Dormindo super de boa, depois de já ter feito muita bagunça e levado bronca pra gente dormir. E eu tive uma paralisia do sono. Existem dois tipos de paralisia do sono que eu conheço, que é quando você tá petrificado no seu corpo, como se seu corpo estivesse dormindo e você tá vendo tudo que tá acontecendo, mas dentro do seu corpo. E tem a que você fica fora do seu corpo, que você vê o seu corpo ali e você vê tudo à volta acontecendo. E assim, essa noite foi uma noite que aconteceu várias coisas bizarras. O meu caso da paralisia foi aquela que você fica fora do corpo. E eu tava tipo meio que levitando. Era um bagulho que era tipo, eu tinha muita pouca movimentação, é como se eu estivesse fora de gravidade. Mano, essa noite foi um pouco bizarra, porque assim, eu tava tendo a paralisia do sono e eu comecei a ter ela, tipo, acho que foi por volta meia-noite, na verdade. Foi meia-noite. E eu notei que tinha um homem encostado no canto do quarto, que atualmente é o quarto do meu irmão. Então se eu falar quarto do meu irmão, você sabe que eu tô falando do quarto que a gente tá. Tinha um homem encostado no canto do quarto, ele tava em pé. Dava pra ver que era um homem, tipo, dava pra ver as feições dele, o rosto muito nitidamente, porque é estranho, porque eu não enxergo direito, mas eu tava vendo naquela hora. E o corpo era só fumaça, praticamente. Não como se fosse fumaça, mas parecia meio que plasma, sabe? Ela ficava mexendo de vez em quando, como se tivesse algo meio líquido indo pro sólido, num estado gelatinoso. E ele só ficava em pé observando, né? Ele ficava olhando pra todo mundo. E, tipo, ele olhava pra minhas primas, pro meu irmão, ele olhava pras minhas irmãs e ele olhava pra mim.
Ele não olhava pra mim físico, ele olhava pra mim espírito. Ele olhava pra mim a pessoa que estava flutuando ali no canto. Um certo momento da noite, eu acho que foi por volta de 1 hora, aí sim foi 1 hora, o meu irmão mais novo, ele levantou e ele foi andando até a porta da varanda, que é a porta que fica do outro lado do quarto. O meu irmão raramente tinha uns negócios, uns sonambulismos, era muito raro. Dessa vez em específico, já tinha muito tempo que a gente não tinha nenhum relato dele de estar acordado cansado, de ele ter se mexido muito na cama, e às vezes que ele deitava pra um lado e acordava pro outro, enfim. A minha prima, ela acordou depois de um tempo, ele ficou uma cotinha ali olhando. Ela viu que ele tava em pé, olhando pra parede. E ela até perguntou, o que você tá fazendo? Só que não teve resposta. E ela levantou, foi até ele e ficou passando assim, a mão na frente do rosto dele. E eu só tava lá observando, era só o que eu podia fazer. Já tinha passado a hora do desespero, vou ficar ali, tipo, só observando mesmo, esperando que eu acorde em algum momento. E assim, a minha prima, ela foi essencial nesse dia, porque ela confirmou algumas coisas que aconteceram. E se ela não tivesse confirmado isso, eu ia achar que era só um sonho zoado, um pesadelo. Até porque eu tenho muitos sonhos. Eu sou uma pessoa que eu sonho constantemente. Diferente das pessoas que geralmente dormem e acordam sem sonhar com nada, eu raramente durmo e acordo sem sonhar com nada. Eu sonho sempre, quase sempre. E aí ela achou que seria melhor não mexer com ele, até porque a gente sabia que não dá, quando uma pessoa tá sonâmbula, é perigoso acordar ela. Mas ela também não sabia o que fazer, então ela só deixou ele lá e voltou pra cama. A minha irmã mais nova, que tava do meu lado, que era adotiva, ela começou a se debater. E assim, ela sempre se debatia à noite. Isso era uma coisa que a gente, tipo, isso daí eu até caguei pra situação, tá ligado? Ela começou a se debater ali, eu olhando, né? E aí ela começou a se debater muito. Aí até que teve uma hora que eu comecei a achar meio perigoso ela estar se debatendo daquele jeito. E aí ela começou a murmurar coisas. E tipo, eu não lembro o que ela falou, mas eu lembro que ela ficou murmurando por um bom tempo também. Aí pronto, já tava um cenário maravilhoso dá pra fazer um curta de terror em um cômodo. E tava lá, a menina se debatendo e murmurando de um lado, meu irmão em pé no outro, um espírito em pé encarando todo mundo, e minha prima deitada com o cobertor aqui, olhando de um lado pro outro, assim, tentando, entendendo nada. Acho que depois daquele dia, eu acho que nunca mais eles vieram dormir aqui. Na porta do quarto de cima, ela é quebrada. Ela sempre foi quebrada porque as minhas irmãs, elas tinham birra de ficar destruindo a porta. E, elas destruíram aquela porta, já tinham destruído aquela porta. E aí, aquela porta, ela começou a entreabrir. Até porque não tinha como fechar, eu pensei, é só vento, né? Na minha cabeça era só vento. Mas, tipo, a porta com o vento, ela abre só até aqui, mais ou menos, tá ligado? Ela, tipo, faz isso daqui, tá vendo? Porta, isso aqui é uma porta. Ela faz isso aqui. Depois ela volta. Porque ela é uma porta pesada. Mas não, a porta, ela abriu toda e lentamente, tá? Dava pra ver os estralos da madeira, tipo... A porta abriu toda. Eu tava encarando a porta e eu esqueci do resto do que tava acontecendo lá, tá ligado? Porque eu tava muito, tipo, alguma coisa vai aparecer ali. E não apareceu nada. Quando eu virei, aquele homem tinha sumido. E eu tava descendo pro meu corpo. Quando eu tava quase que deitada, eu vi aquela sombra daquele cara no teto me encarando, viado. Foi tipo, super de boa, né? Eu não fiquei com medo daquele cara, estranhamente eu não fiquei com medo. Eu só achei bizarra a aparição dele mesmo. Não é como se ele estivesse ali fazendo alguma coisa ruim. É meio como eu, ali separada do meu corpo, tava só observando o que estava acontecendo. E aí, tipo, na hora eu acordei. Na hora que eu consegui entrar, eu acordei. Eu não vi mais aquele ser. Eu não vi mais nada, então eu liguei a luz, eu fechei a porta, minha prima acordou, feliz pra caramba, acordou não, ela levantou, né, ela já tava acordada, e falou, Lívia, o que tá acontecendo? Eu falei, não sei. Aí eu fui lá, acalmei minha irmã, que eu acordei ela e falei, olha, você tá falando? Aí ela acordou, deitou e dormiu de novo. E aí fui eu e minha prima, tipo, muito devagar, colocar meu irmão de volta na cama. Eu não sei como é que a gente fez isso também, porque ele não tava obedecendo, ele tava duro. Aí, tipo, a gente conseguiu colocar ele de volta na cama. Não tem nada de muito pesado nisso aí, mas paralisia do sono é uma coisa meio chata, é um bagulho que dá um desespero. Eu lembro que eu fiquei muito desesperada por isso, mas eu ainda acho que o caso do corredor foi mais assustador pra mim. Coisas pequenas, como, por exemplo, eu ouvi gente me chamando no quintal e não tem ninguém, isso acontece direto. Se você quiser, você pode se inscrever no canal e ativar as notificações. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que gostam dessas coisas meio bizarras e sobrenaturais. Sua opinião nos comentários sobre o que foi aquilo. Apesar de eu já ter opinião dentro da minha religião, eu gosto de saber opiniões diversas sobre isso. Deixe seu like se você gostou desse vídeo, deixe seu dislike se você não gostou. Dá uma olhada nos outros vídeos do canal, corre lá no vídeo que contém os casos assombrados do sítio da minha avó, que você vai gostar provavelmente se você gosta desse tipo de coisa. Entra no meu grupo do Discord, conta seu relato aqui também nos comentários, vai ser legal.
conta o seu relato. Até o próximo vídeo e tchau!